versículos de 23 até 28. Tá não. Aí você não colocou. Talvez tenha sido certo, não sei. Eu acho que foi o. Todo mundo já pegou, né, seu suco? Quem gostaria de ler? 1 Coríntios 11, 23 a 28. Posso ler? Ai, por favor. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez em que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Tá? É um privilégio para nós, né? Fazemos parte do corpo de Cristo, termos esse tempo para a gente relembrar a obra que Cristo fez por nossas vidas, né? E essa é uma nova aliança que Jesus permitiu que nós tivéssemos com Deus, né? E aí ele fala para a gente examinar primeiro, ter essa consciência, porque a gente faz de tempos em tempos, porque a gente sabe que a carne é fraca, né? E a gente precisa desse autoexame, da gente perceber as coisas que a gente está fazendo, que a gente está pensando, né? Que a gente está vivendo, tá? Então, nós vamos ter um tempo de oração, tempo para você poder confessar, tempo para você pedir para o Senhor realmente estar falando no seu coração e poder estar entrando de acordo com Deus, né? Então, vamos ter um tempinho de oração, cada um. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por tua obra nas nossas vidas, agradecemos seu amor, agradecemos pela salvação e agradecemos essa oportunidade que podemos estar na tua presença, confessando e realmente pedindo este renovo na nossa comunhão e relacionamento contigo. Senhor, aqui estão os elementos, o pão e o suco. Que o Senhor os santifique, ó Deus, e produza através deles, ó Deus, em nós, a tua vida, Pai. Nós te agradecemos, pedimos, consagramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos pegar nossos pães, cada um seu pãozinho,
E com coração grato, né? Vamos comer. Vamos beber. Vou pedir uma oração de gratidão. Pode ser para Clara? Agradecemos nosso Deus e nosso Pai neste momento, juntamente com nossos queridos irmãos e irmãs, estamos aqui na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça inefável. Agradecemos, Senhor, por Jesus, através de quem conhecemos a Ti, Senhor, como nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de perdão, Pai de misericórdia. Pai querido, que nós possamos, Senhor, perseverar na nossa vida de gratidão, de consagração à sua vontade. Assim como o Senhor Jesus cumpriu com a sua vontade, Senhor, que cada um de nós também possamos cumprir a sua vontade e os seus propósitos para as nossas vidas. Muito obrigado. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, o Fred preparou uma música para a gente cantar, tá? Porque Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me.
enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Ai, ai, ai. Tá meio devagar aqui, gente. Espera um pouquinho, tá? Ok. Hoje vamos falar de um assunto que não é muito agradável, né? Mas é uma realidade nas nossas vidas. A passagem está em Provérbios e Eclesiastes. Vamos ler essa passagem? Provérbios 14:30. Quem tiver aberto pode ler. 14:30. E Eclesiastes 4. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Uhum. E Eclesiastes 4:4. Eclesiastes 4:4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Uhum. Na minha versão fala que tudo provém da inveja. Aí fala da competição, né? Mas é a inveja que gera essa competição. Ok. Então, Salomão diz que era vaidade correr atrás do vento, né? Mas a gente não está imune a esses sentimentos, né? De inveja, tá? Vou ler aqui um negócio. Conta uma lenda que o pessegueiro olhou para a castanheira e invejou seus galhos carregados de frutos. Por que essa árvore dá tantos frutos? Pensou o pessegueiro, e eu produzo tão poucos. Não é justo. Vou tentar fazer o mesmo. Mas um jovem pé de ameixas entrou em cena e disse ao pessegueiro: Você já reparou na grossura dos galhos da castanheira? Cada um deve produzir aquilo que é capaz. Contente-se em produzir pêssegos bons e doces. O importante é a qualidade, não a quantidade. Entretanto, o pessegueiro já estava tomado pela inveja e pediu às suas raízes que sugassem mais e mais alimento do solo para que seus ramos dessem mais flores e se transformassem em frutas. E assim ele ficaria todo carregado. Isso realmente aconteceu.
Mas quando os pêssegos amadureceram, seu peso aumentou tanto que os galhos não conseguiram sustentá-los. E o tronco também não aguentou os ramos tão carregados de frutas. Num só gemido, o pessegueiro curvou-se e caiu. Os pêssegos apodreceram aos pés da castanheira. Então, isso é só um conto, né? Mas, para algumas pessoas, o sucesso de outras pessoas acaba incomodando. Tá fechado. Para os especialistas, todo mundo acha, assim, todo mundo se acha vítima da inveja, mas poucos assumem que sente inveja dos outros, tá? Então, isso faz parte dos conflitos que todas as pessoas enfrentam, e como foi lido lá em Provérbios, isso é a podridão dos ossos, tá? Então, é importante a gente reconhecer para poder tratar e poder ficar livre disso. Que sentimento que é este? Algumas definições, tá? Pelo dicionário Aurélio, ele fala assim, que é um desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outros, um desejo forte de possuir o bem alheio. Jay Adams fala o seguinte, forte senso de desprazer que alguém pode sentir ante as vantagens ou prosperidade de outros. E de um autor desconhecido, ele diz assim, é um sentimento que provoca tristeza, pelo fato de outros possuírem e fazerem coisas que não temos nem fazemos. Tá? Então, se você é tomado de inveja, você não consegue ver que o outro é bem-sucedido e acaba desejando aquilo para si, tá? Paulo, ele escreveu isso aos filipenses, para as pessoas que estavam pregando a Cristo, também movidas de inveja. A inveja, ela está relacionada com a cobiça, né? E com a falta de contentamento. Então, quem não tem esse sentimento de gratidão, ele vai nutrir essa inveja pelos outros, ou desejo de você ter aquilo, tá? A inveja na Bíblia. Ela aparece 15 vezes no Antigo Testamento. Eu achei que era pouco ainda. E 13 vezes no Novo Testamento. Em algumas passagens aí que eu coloquei, pode não ter necessariamente a palavra inveja, tá? Mas existe a ideia de inveja, tá? Então, no caso de Caim e Abel, né? Abel era, vamos dizer assim, amado, né? Apreciado por Deus, e Caim teve inveja disso. Abel, ele reconhecia, oferecia as coisas que ele recebia para Deus, e por causa dessa inveja, Caim matou Abel, né, em Gênesis 4. A gente pode ver a história de José com seus irmãos. Eles tiveram inveja por causa da preferência que o José tinha. E não só por causa disso, né? José teve aqueles sonhos lá e ele, na inocência, não sei se é inocência também, né? Ele contou para os irmãos lá que todos os irmãos e os pais iriam se dobrar diante dele. Parece meio arrogante, né? Pensando um pouco lá dos irmãos lá, né? Que a gente só condena os irmãos de José, mas parece meio arrogante José falar isso. E isso gerou no coração dos irmãos essa inveja, a ponto também de querer se livrar de José, né? Então, o melhor jeito é a gente tirar ele do caminho. E até isso você vê, né? Deus usou para fazer cumprir o propósito dele. A gente pensa, né? Não, as pessoas que estão consagradas, que estão servindo a Deus,
não sentem isso. Mas vê a história de Miriam e Moisés. Moisés, ele tinha suas qualidades, mas ele também tinha várias fraquezas, né? Mas mesmo assim Deus o escolheu e Deus o capacitou para poder liderar aquele povo, para tirar do Egito e levar para a terra prometida. Miriam teve inveja do seu irmão, né? E aí, por causa desse sentimento ruim, ela ficou leprosa. Lembra dessa história? Teve uma consequência por causa da inveja. Saul e Davi. Saul foi escolhido por Deus, foi o primeiro rei do povo de Israel, mas ele foi perdendo aquela devoção, aquela, vamos dizer assim, seriedade com Deus, e por isso Deus escolheu Davi e rejeitou a Saul. E com isso gerou em Saul uma inveja, né? Por estar perdendo talvez o trono, por estar perdendo a popularidade, por estar perdendo a preferência de Deus. E tem a história dos príncipes da Babilônia com Daniel. Daniel era um homem temente a Deus, e por causa disso, Deus o fazia prosperar naquela terra, né, lá da Babilônia, tá? Então, por isso, Provérbios fala muito claro. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão. É um sentimento que vai nos corroendo, é um sentimento que nos destrói. E às vezes nós também possuímos isso, né? No Novo Testamento, talvez a história mais evidente dessa inveja é dos sacerdotes com Jesus, né? Jesus foi ganhando popularidade e as pessoas viram a presença de Deus em Jesus, por isso seguiam, e isso gerou uma inveja tão grande dos sacerdotes a ponto deles quererem matar Jesus. Então, Mateus 27, 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E Marcos 15, 10 fala assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Tá? Então, eles acusaram e prenderam Jesus por causa da inveja. Não porque eles fizeram várias acusações por Jesus, mas a causa, né, de terem feito tudo isso foi por causa da inveja. E no Novo Testamento, lá em Tiago 4:5, fala assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Talvez aqui é a única inveja, né? Inveja, ou ciúmes, que é o único sentimento que é positivo, porque a inveja é toda ruim, né? Aqui, quando fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, tem esse anseio, né? E não deseja ser trocado por outro, né? No nosso coração, é o único sentimento que eu posso dizer assim que é bom. É uma inveja boa, só do Espírito, tá? Que anseia por nós. No Velho Testamento também você vai encontrar que Deus é esse amante ciumento que não tolera um rival. Ele deseja ser o único nos nossos corações. Então, esse é o único que tem uma inveja, um ciúmes, que é positivo, tá? Que eu vejo. 7 verdades bíblicas sobre a inveja. Ela só existe onde não há verdadeiro amor. Então, vamos abrir essas passagens. 1 Coríntios 13,
4. 1 Coríntios 13, 4. Se alguém abrir, pode ler, por favor. Vou ler. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Isso, tá? Então, onde tem amor, não tem inveja, não tem ciúmes. 1 Timóteo 6, 4. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Tá? Então, aqui, os falsos mestres estavam tendo a inveja, né? Pelos lucros, olha só, pelos lucros. Aí provocavam difamações, suspeitas malignas, discussões, tudo isso gerado pela inveja. Tá? Gálatas 5:21. Pode ler. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uhum. Então, a inveja faz parte das obras da carne, tá? Então, ali em Gálatas mostra os frutos do Espírito e as obras da carne. Faz parte dessa lista que quem pratica tais coisas, aqui é muito claro, não herdarão o reino de Deus. Aí o pessoal fala assim, não, mas o pessoal do mundo, né? Não vai. Mas aqui foi dito para a igreja, né? Tá? Então, ele estava dando o alerta, Paulo. Jó 5:2. Jó, um pouquinho antes de Salmos. Vou ler. Sim. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo, que leva à morte. Uhum. A morte ou a inveja leva à morte. Traz muitos malefícios. Uma delas é a morte. 1 Pedro 2, 1 e 2. Agora vamos lá para o final da Bíblia. 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio, não se finjam de bons, acabem com a falta de sinceridade e o ciúme, e parem de falar dos outros por trás. Pode ler o 2. Se vocês já experimentaram a retidão e a bondade do Senhor, clamem por mais, como um bebê chora por leite. Tá? Com a inveja, ela impede esse crescimento, né? Então, aqui fala que vamos acabar com isso, porque vocês estão como uma criança recém-nascida que, né, teve uma experiência com Deus, precisa crescer, mas se tem a inveja,
impede o crescimento. Tiago 3,16. Um pouquinho antes. Vou ler. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então, ela causa muitos malefícios, né, para a igreja, e aqui fala muito claro, causa rivalidade, confusão, toda espécie de coisas ruins, só coisa ruim. Então, 2 Coríntios 12:20. Coríntios 12. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Olha só, a igreja de Corinto era a igreja que tinha mais dons espirituais. Você vê que, né, ter dons espirituais não nos isenta também de ter sentimentos cristãos, tá? Então, Paulo tinha medo de encontrar com eles e ver que eles estavam brigando, que estavam tendo inveja, e egoísmo, difamação, briga, né? E orgulho. Então, algumas coisas assim que mesmo dentro da igreja a gente pode encontrar. A diferença entre ciúme e inveja. O ciúmes faz com que a gente teme perder aquilo que a gente possui. A inveja é uma tristeza que você tem por querer possuir as coisas dos outros que não temos. Então, a diferença entre os dois, apesar que muitas vezes é citado como se fosse igual, o ciúme é o medo de perder aquilo que já tem. Então, a diferença com a inveja não tem, ela quer, né? Quer possuir dos outros, então deseja aquilo que o outro tem. Algumas vezes, geralmente assim, nos relacionamentos a gente sente ciúmes, né? Mas às vezes pode sentir uma inveja dentro do relacionamento, né? Então, um homem ele foi procurar um psicoterapeuta para ajudar, porque ele imaginava que tinha muitos ciúmes da mulher. E quando ele fez a terapia, ele descobriu que ele tinha mais era inveja do que ciúmes, porque ela era alegre, ela tinha facilidade para lidar com as pessoas e ele queria isso, né? É interessante, né? Tá lá no mesmo relacionamento e pode existir esse sentimento. Apesar de ter essa definição que os difere um pouco, são sentimentos bem parecidos, né? Tá? Então, na verdade, a inveja não só atrapalha, assim, porque quer desejar, né, quer tirar talvez do outro, mas ela atrapalha muito mais para aquelas pessoas que sentem a inveja. Então, uma pessoa que sofria muito com a inveja, ela decidiu fazer 3 coisas que eu coloquei aqui. Resolveu orar em prol do bem-estar de outras pessoas, né? Então, uma das coisas que pode nos ajudar a combater, né, a inveja no nosso coração é desejar esse bem, né, para outras pessoas. É pedir para Deus abençoar, né, as outras pessoas. Segundo,
ela começou a apreciar o que via nas outras pessoas, tentando procurar todo o bem que pudesse encontrar nelas, tá? Então, às vezes, tem gente que é difícil da gente achar, assim, uma qualidade de primeira, tá? Mas ela tentou, então, procurar sempre ver o lado bom, né? Mesmo às vezes numa atitude ruim, a gente pode encontrar uma qualidade positiva. Então, ela procurou sempre olhar para o lado bom. E a terceira coisa, através de várias atividades, conversação, ela também procurou passar aquelas habilidades que ela possuía, não ficar só desejando as coisas dos outros, mas mostrar que ela também tinha coisa boa. Tá? Então, foi 3 coisas que ela fez para poder ajudar contra a inveja. Não é uma receitinha simples, não é uma receitinha que, vamos dizer assim, vai funcionar com todo mundo, mas pode te ajudar, tá? A lidar com alguns outros problemas que a inveja causa, que é ansiedade, sensibilidades excessiva, amargura, ódio, é gerado pela inveja. A inveja, ela é fruto dessa falta de autoconfiança e baixa autoestima. Então, os profissionais, os especialistas, eles nos dão algumas dicas de como a gente pode lidar com essa falta de autoconfiança e baixa autoestima. Então, primeira coisa, concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Procure conhecer, saber a verdade sobre si mesmo. Às vezes, é falta mesmo da gente saber quem nós somos, então a gente acaba não tendo essa autoestima. Faça distinção entre o que você é e o que você faz. É diferente. Às vezes você não consegue fazer tantas coisas, mas isso não quer dizer que você é incapaz, tá? Descubra algo que você gosta de fazer e sabe fazer bem, então faça isso repetidas vezes. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta de fazer e acaba deixando de fazer porque a gente não sabe o que gosta de fazer. E às vezes precisa fazer para a gente descobrir que sabe, né, que gosta daquilo. Substitua o medo de fracassar por imagens claras da sua pessoa, operando de maneira bem-sucedida e feliz. Então, evitar aquele sentimento ruim, negativo, medo de fracassar, mas procurar pensar positivo, né? Correr atrás daquilo que te faz bem. Procure viver acima da culpa neurótica. Cultive relacionamentos com pessoas que lhe ajudam a crescer. A gente tem uma dificuldade quando a gente tem uma necessidade, a gente tem uma carência, a gente quer ficar com gente, com as pessoas que a gente admira. Esses dias eu fiquei pensando, tem umas pessoas que não nos ajudam a crescer, né? Por exemplo, eu estava indo lá no salão e eu sentia assim, sabe? Cada vez que eu ia, as palavras que elas me diziam eram palavras grosseiras, assim, sabe? Fazia umas brincadeiras que me deixavam sempre assim, puxa, para que falar desse jeito? Por que assim, né? Então, evitar relacionamentos com pessoas que não vão ajudar você a crescer. E, pelo contrário, tem pessoas que faz você se sentir lá embaixo. Então, é melhor a gente evitar, né? Não deixe a rejeição impedi-lo de tomar iniciativa no relacionamento com pessoas. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, isso é fato. Mas não deixe que, por causa de uma pessoa que te tratou mal, que te rejeitou, que não gostou de você, você se afaste das outras pessoas.
né? Cada um é diferente e a gente pode encontrar amor e respeito com outras pessoas. São algumas dicas, tá? De especialistas para te ajudar a ter uma boa autoconfiança e uma boa autoestima. Então, a conclusão. Não há teste melhor para um homem do que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Se você consegue admirar o outro e louvar a Deus pelo que ele é, pelas coisas, pelas conquistas que ele tem tido, então, que bom, né? Isso é obra do Espírito Santo na sua vida, capaz de olhar para o outro de uma forma saudável. Mas se você sente uma inveja amargurada, né? Isso é uma obra da carne e precisa rejeitar esse sentimento que não é legal, que é pernicioso e que pode te levar a muitos males, vales, dificuldades e enormes dores, tá? Então, assim, a inveja ela é combatida porque ela é uma coisa ruim, mas às vezes a gente pode sentir, né? E aí a gente tem que pedir mesmo ajuda do Espírito Santo para que a gente possa ter essa visão que seja boa, né? Às vezes, talvez, pela falta que a gente sente de algumas coisas, a gente pode até invejar o outro, mas reconhecer diante de Deus e pedir para que Ele trate isso na nossa vida e orar pelas pessoas bem-sucedidas, né? Ajuda-nos, né? A gente não ficar com esse sentimento ruim. Torcer pelas pessoas que a gente gosta é uma coisa. O duro é quando a gente não gosta e a pessoa está indo bem, né? E às vezes é por causa disso que às vezes pode sentir um sentimento de injustiça e você querer aquilo que o outro tem, tá? Então, nós não estamos isentos de sentir isso, né? Senão a Bíblia nem trataria sobre isso. Não recomendaria e não preveniria a gente. Mas a Bíblia fala várias vezes, né? Então, que a gente possa estar sempre pedindo para o Senhor, estar nos sondando, como nós cantamos, né? Pedindo para Ele estar tirando, que às vezes tem sentimento que a gente nem percebe que a gente tem, né? E pode estar nos fazendo mal. Entregar para Deus nossos desejos, nossas necessidades, nossas frustrações, nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações, para que Deus possa nos encher com aquilo que é dele, né? Não dessa coisa que é da carne. Amém? Então vamos orar? Senhor, obrigada porque o Senhor nos conhece, sabe das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos nossos desejos e das nossas ansiedades. Trata, ó Deus, as nossas vidas, como nós cantamos, transforma, Deus, todo esse sentimento e, acima de tudo, Deus, vem encher-nos com a Tua presença. Queremos mais de Ti e queremos ansiar Tuas qualidades, Tuas características, ó Pai. Queremos ser igual ao Senhor, como a Clara orou. Queremos realmente, cada dia mais, ser parecidos com o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando às vezes sentimos inveja, quando sentimos ciúmes, estamos desejando do outro, Deus, aquilo que não nos pertence. Pai, então, tira de nós todo esse sentimento que é ruim, coloca-nos o amor, coloca-nos respeito, coloca-nos encorajamento uns com os outros, coloca-nos essa graça, ó Deus, de poder olhar para o sucesso do nosso irmão e se alegrar com ele, sucesso daqueles que a gente também não gosta,
se alegrar com ele. Dá-nos esse coração, ó Deus. Eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos só fechar, né? Como a gente vai fazer semana que vem. Se a gente vai fazer o culto antes, vocês preferem?